Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Monil, eu sou analista de Employer Branding aqui na ClearSale e eu vou ser host dessa temporada do Wacast. Se você não conhece o Wacast, a gente está na segunda temporada. Ele é o podcast da cultura da ClearSale. Aqui a gente fala um pouco de como é trabalhar na Clear, sobre os Clear Lovers e também como é viver a essência dessa empresa que é a de tecnologia mais amada do Brasil. No episódio anterior a gente falou sobre confiança, que é um dos valores mais importantes daqui na Clear. E hoje a gente vai falar sobre outros dois, que são ownership e liberdade com responsabilidade. Eu tô aqui com duas pessoas muito incríveis, que são do Internacional, que é a Bia e a Lara, e elas vão me ajudar a contar um pouco sobre o que são esses valores e como é que eles se desdobram lá no Internacional. Bora lá? Bia, me conta um pouco sobre você. Olá, pessoal, eu sou a Beatriz Mermejo, eu trabalho hoje lá no Internacional, na área de pré-vendas. Eu tô aqui na Clear há 4 anos e meio, vou fazer 5 anos em janeiro. Eu sou formada em estatística pela Unicamp e comecei a minha jornada de emprego aqui na ClearSale. Então, meu primeiro emprego, e tô aqui durante todo esse tempo já. Que demais! Eu tô também aqui com a Larissa Rosa. Lari, me conta um pouco sobre você. Ela tá no metaverso, gente. Oi, pessoal. Eu sou a Larissa. Eu trabalho também no Internacional, em Sales End. Sou estagiária na ClearSale desde o início do ano, desde janeiro, né? Entrei pelo último processo seletivo que a Clear fez de estagiários e sou estudante de Ciências Econômicas pela UFMG, moro em Belo Horizonte, então também estou nessa experiência do trabalho remoto e estou aqui com vocês. Muito bom, muito legal. Para a gente começar a falar um pouco desses valores, acho que é legal a gente pensar, vocês me contarem como é que vocês acham que ele se desdobra na vida de vocês, no dia a dia, assim, principalmente estando no Internacional, que vocês têm contato com muitas culturas e tudo mais. Me contem um pouco como é para vocês. Para mim, o valor de liberdade com responsabilidade tem um peso muito grande. Quando eu estava saindo da faculdade, eu tinha uma visão do mercado de trabalho em que seria muito dividido da minha vida pessoal, em que eu seria 2 Bias diferentes em um lugar e no outro, né? E acho que o melhor para mim foi encontrar um lugar que eu não preciso fazer isso, que eu posso ser a Bia a todo momento e que eu consigo misturar a minha vida pessoal com profissional da melhor maneira, né? E aí o liberdade com responsabilidade, ele fala exatamente disso, né? Você ter a liberdade e flexibilidade no seu trabalho, mas com a responsabilidade, né, que o seu cargo, a sua função, ele exige. Então, para mim, acho que uma das coisas mais importantes aqui na Clear é a aplicação desse valor, porque ele é real mesmo. Então, hoje eu consigo, principalmente agora com o home office, né, misturar muito a minha vida pessoal e profissional e misturar de um jeito que fique fácil para eu viver também, né? Sim. Porque a gente tem muitas responsabilidades fora do trabalho e aí conseguir alinhar essas responsabilidades com tranquilidade, sabendo que ninguém na ClearSale vai ficar atrás de mim, né? Se eu tô, não tô, se eu tô online, se eu não tô. E que no final, o centro de tudo vai ser a minha entrega, né? Que o que tem valor mesmo é o que eu tô contribuindo, né? O que eu tô entregando. Então, se isso tá funcionando, por que a gente tem que ser mais restrito, né? Do outro lado. Então, para mim, esse é o que mais impacta. E aí, no final, você trabalha de um jeito diferente, né? Sim. Como você tem essa liberdade, você sabe que ninguém vai te cobrar por coisas que para você não faz sentido, você encara, né, os desafios do trabalho de uma forma diferente. Então, você se sente dono, né, daquilo, porque no final, você que administra, né? Você que está pensando no melhor jeito de fazer aquilo. Sim, com certeza. E tem autonomia, às vezes, para escolher projetos que você quer tocar. Exato. E outros que talvez não façam tanto sentido. Alinhar com a carreira, né? Sim, super. Exato. Lari, quer me contar um pouco também? Quero sim. Para mim, que sou estagiária, esse é um dos valores que mais me ensinou desde que eu entrei na Clear, assim, porque, de fato, eu tenho essa liberdade com o meu gestor, com os meus colegas de time e ter essa tranquilidade também, né, para conciliar agendas, porque vida de estagiário não é fácil, muitas provas, muitos trabalhos, outras atividades da faculdade que a gente quer fazer também. Então, eu sempre tive muito essa tranquilidade para me abrir com o meu gestor e com a Bia também, né, que faz muito parte do meu trabalho dentro da Clear, assim, com todos os meus colegas de time, de contar para eles quais eram meus planos, o que eu queria fazer para fora da Clear também, e ter essa tranquilidade de saber que eu posso fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e posso ser muito bem sucedida nas duas, assim. Isso me ensinou muito.
E foi algo que me surpreendeu muito na Clear desde que eu entrei, né? De poder levar outras partes da sua vida, de como a Bia disse, não ter ninguém ali em cima de você cobrando produtividade o tempo todo. Eu acho que te deixa até mais empolgada para entregar as coisas, para construir, para crescer com o time. Então, com certeza foi algo que me ensinou muito, assim, que me surpreendeu muito desde que eu entrei na Clear. Muito bom, Lari. Eu sempre lembro, a gente conversando aqui, né? Eu lembro sempre de um ritual na Clear que eu acho muito incrível, que é o ritual da T. Eu vou contar um pouco para vocês o que é, né, a T. Até são momentos, palestras, conversas, rodas de conversa, jogos teatrais, por exemplo, que os próprios funcionários organizam. Isso é muito legal, porque a gente tem autonomia para escolher os temas dos quais a gente quer falar. São temas que são para desenvolvimento pessoal, então não necessariamente precisam ter a ver com trabalho. E aí, conversando com vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma T, de acompanhar, enfim, como é que foi para vocês? Conta um pouco. Eu sou bem discípula das T's, tanto na participação quanto na regência. Eu já fiz algumas T's e de formatos diferentes, né? Então já mediei roda de conversa de filme, já dei uma T mais expositiva, já fui mediadora de painel sobre mulheres na tecnologia. E é muito engraçado, porque quando eu entrei na Clear, eu entrei em janeiro, e aí eu já descobri as T's e eles estavam começando a preparar a Semana da Mulher. E aí que é um tema muito, muito importante pra minha vida pessoal, né? E aí, sei lá, com 15 dias eu já tava sendo regente de T, porque eu achei aquilo incrível. E sendo regente, na época, né, com a superintendente de Analytics. Então, assim, eu tinha acabado de entrar e tava eu e a superintendente de Analytics dando uma T. Então, acho que esse espaço é muito importante, porque a gente também conversa de outros aspectos, né? Outros pilares, valores que são importantes para a vida de cada um. E a gente vai aprendendo muito, assim, a quantidade de coisas que a gente aprende nas T's é incrível, né? E aí, às vezes, você tem a oportunidade de conhecer outros lados dos seus colegas de trabalho, né? Então, eu já dei... A maioria dos temas que eu dei de T foi focado no tema de diversidade, né? Que é um tema bem importante pra mim. Mas já mediei alguns painéis aí também diferentes. E é um espaço muito tranquilo, né? Às vezes tem 1000 pessoas online, você fica, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou ficar nervosa e tal. Eu dei uma sobre games, que a gente falou um pouco da parceria com a Fúria e tudo mais. E tinha mais outras pessoas, mas foi muito legal. Você fica super tranquilo, assim, vira uma roda de conversa. Você desenvolve mesmo. Também muitas habilidades, né? Se a gente for pensar antes, quando trabalhava presencial, a gente fazia T olhando pra todo mundo, né? O nervosismo era um pouquinho maior, mas você acabava se desafiando em outros aspectos além da sua função, né? Sim. Lari, quer falar um pouco? Eu ainda não fiz nenhuma T, mas tá aí pros planos futuros. Recentemente eu tive a oportunidade de apresentar para as mulheres do Internacional, que trabalham no Internacional, o meu projeto de extensão da UFMG. Como eu disse, a Clear dá esse espaço para a gente conciliar muitas coisas ao mesmo tempo e foi muito maravilhoso também. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente dele. Mas eu gosto muito e, assim, muitas coisas que eu aprendo que eu aplico no meu dia a dia, que eu levo para outros lugares, que eu levo para os meus projetos também. Recentemente eu vi uma de mulheres negras no mercado de trabalho que foi incrível também. Então são temas, assim, tem de tudo, né, nas T's da Clear. E além disso, eu gosto muito, muito dos treinamentos também. Um de inteligência emocional que eu fiz recentemente, que eu fiquei apaixonada, que eu acho que contribui muito pra gente, pra fora do currículo também, pra fora, não só dentro da área profissional, mas como toda a vida. Sim, verdade. Você começa a se perceber, né? Ter autoconhecimento e tudo mais, é demais mesmo. Agora, falando mais especificamente sobre a área de vocês, me conta como é viver no internacional, né? Conviver com diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes pessoas, como é que é? É um desafio bem diferente mesmo. Eu comecei a minha trajetória aqui na Clear na unidade do Brasil, né, fazendo parte da equipe de Analytics, e fez um ano agora que eu fui para a equipe do Internacional. E o Internacional, basicamente, lá em 2015, né, a ClearSale viu uma oportunidade de expandir, né, o seu negócio para fora do Brasil. O Brasil sendo um dos países mais arriscados, né, no mundo da fraude, a gente pensou, nossa, se a gente consegue fazer tão bem isso aqui no Brasil, né, por que não levar para fora? Então nasceu aí uma nova via, né, de crescimento para a Clear. Então, o Internacional é a unidade que lida, né, e leva a solução da ClearSale para clientes de fora do Brasil. E aí a nossa área especificamente, que eu e a Lari fazemos parte, é uma área muito focada em pré-vendas. Então a gente brinca que é como se fosse uma ponte, né? Uma ponte que liga as áreas técnicas com a área comercial.
né? Então, a gente tem um conhecimento muito forte técnico sobre a solução, mas a gente também tem uma ligação com o time comercial, então entende o que o cliente está buscando, né? Entende as necessidades, as dores. Então, a gente faz um apoio muito extenso a essa equipe de vendas, trazendo esse equilíbrio, né? Entre o que o cliente precisa e o que a ClearSale consegue entregar. Então, é uma mistura muito de habilidades, né? Eu tenho que ter uma habilidade mais pensando em comercial, né? De comunicação, porque a gente faz parte e participa das reuniões com o cliente, mas a gente também tem que ter um entendimento técnico, né, para conseguir levar isso lá na hora da explicação, de tirar dúvidas, tudo. Então, é um trabalho bem focado em sendo essa ponte, né? E aí, os desafios são enormes, né? Se a gente for pensando que a ClearSale, ela já tem clientes no mundo todo, muitas vezes a gente acaba lidando com clientes do México, mas também com clientes dos Estados Unidos, da Europa, e que tem maneiras de se comunicar, maneiras de colocar suas necessidades muito diferentes, né? Então, eu lembro que no começo, quando eu ia para reunião com um cliente nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um jeito de se expressar muito direto, né? E a gente, assim, quando, né, pensando no brasileiro que gosta de uma reunião, né, de explicar, de conversar, de conhecer, muitas vezes eu achava que o cliente estava muito bravo, né, que ele não estava gostando. E aí, no final, ele se mostrava que a reunião tinha sido super positiva. E aí eu comecei a falar, putz, eu vou ter que, de fato, adaptar o meu jeito de receber a mensagem e até de me comunicar. Então, isso acontece muito. A gente tem que pensar em estratégias de comunicação muito diferentes, dependendo de quem está do outro lado, né? Sim. E até para fechar a negociação, né? O que é importante, por exemplo, para um mexicano na hora de fechar um negócio é muito diferente do que é importante para um americano. Então, essas nuances, elas estão muito presentes, né, no dia a dia. E dentro da Clear Internacional também, porque a gente tem pessoas que trabalham lá, que estão no Brasil, que são brasileiros, mas tem uma grande parte da equipe que não é. Então, a gente também tem nossas T's ali internas, que a gente aprende muito sobre os outros países, né? Então, todo esse jeito de você entender o que é importante para uma cultura e que não é para outra, como você se expressa, até o idioma, né? É um desafio muito diferente também, que a gente tem que explicar o que a Clear faz em inglês, em espanhol. Então, no dia a dia vem esses desafios, que para minha carreira, por exemplo, fez muito sentido, né? Eu me desafiar nesses aspectos me fez crescer muito, assim. Então, traz nuances bem interessantes pro trabalho. É incrível, virar a chave da língua, né? Toda hora, quando você tá, agora eu preciso em espanhol, em inglês. Sim. Deve ser incrível o desafio. Lari, quer contar um pouco como tem sido para você, ainda mais começando a carreira? Sim, por isso mesmo foi um desafio, acho que ainda maior, assim, essa questão da língua também, né, aquele receiozinho inicial que a gente tem de se comunicar em outra língua, de falar as coisas erradas, você vai vencendo isso com o tempo. Como a Bia falou, são muitos desafios e você tem que estar disposta o tempo todo para estar exposta, para errar, para aprender, mas isso é muito gostoso, principalmente num ambiente como o da Clear, onde a gente tem essa liberdade de poder errar, de poder aprender, de poder rir dos nossos próprios erros, mas ao mesmo tempo é muito divertido, eu acho muito divertido, eu acho muito engraçado poder conversar com as pessoas, poder trocar experiências culturais, coisas que são de alguma forma aqui do Brasil, no México são diferentes, na Europa é diferente também. Então, isso me acrescentou muito pensando nessa questão de cultura. E também acho que cresceu um pouco da empatia, de conseguir se comunicar com as pessoas, aprender a escutar as necessidades das pessoas também e as suas realidades, né? Uma outra questão que, para mim, acho que eu nunca pensaria nisso estando fora da Clear é a questão do fuso horário também. Então, pensar no fuso horário quando você vai marcar reuniões com pessoas que estão em outros locais é uma coisa, assim, totalmente diferente da sua realidade, que você vai adaptando e acho que vai crescendo muito com isso, sabe? Nossa, verdade. É desafiador. Reuniões com a Austrália, né, tendem a ser bem tarde aqui pra gente. E aí a gente vai se ajeitando, né? E um exemplo que eu queria trazer que espelha muito a cultura da Clear e a preocupação com como as pessoas se sentem. Lá no Internacional, por exemplo, para todo mundo que é brasileiro, a gente está fazendo um treinamento sobre interculturalidade. Então, é um treinamento especificamente sobre as diferenças culturais, né? Porque às vezes a gente tira conclusões do que a gente vê ou do que a gente acha
que no final não é bem assim. Ou a gente acredita que a maneira como a nossa cultura se construiu ou do que ela acredita é, por exemplo, a mesma coisa para todos os países da América do Sul, sabe? E a gente é muito diferente. Então a Clear está investindo num treinamento desse para que a gente consiga melhorar, né, as nossas relações, tanto com o cliente externo quanto pessoas internas, e fazendo com que a gente reflita mesmo, né? Será que, por exemplo, falando o nosso portunhol, é muito mais difícil para eles entenderem nosso portunhol que a gente entender o espanhol deles. Então, o brasileiro já tem uma facilidade de, mesmo sem saber espanhol, entender. Mas o contrário não é verdade. E às vezes a gente acha que é. E aí a gente começa a falar um portunhol nada a ver, né? Inventar umas palavras. E a pessoa do outro lado não tá se sentindo bem, não tá entendendo, né? Então, a Clear também investe em programa de idiomas, né? Pra gente. Então, isso mostra muito que, de fato, faz parte da nossa cultura a pessoa, né? Então, é essa preocupação. E aí, lá no Internacional, a gente tem várias aberturas quanto a isso, para conhecer essas outras culturas. Teve algumas vezes que eu tive que conversar com a Elma, né? Naquela época que a gente ganhou o prêmio de Mulheres na Tecnologia. E eu fiquei, meu Deus, será que eu falo em espanhol? Mas eu não falo espanhol, é melhor falar inglês e tal. Aí fica difícil. Essa confusão mesmo. Mas, porque, pensa assim, na equipe do Internacional... eu vou ter pessoas que a língua nativa é o português, outros que o inglês e o espanhol. E quando estão todas essas pessoas juntas? Tipo, qual que é o consenso, né? Na maioria das vezes a gente fala o inglês, que é o idioma mais comum, né? Mas tem algumas reuniões que a gente, inclusive, contrata uma tradução simultânea. Então, quando a gente vai fazer uma AT ou quando vai fazer uma reunião geral, existe a tradução simultânea. Por quê? Para cada um poder falar no idioma que se sente mais confortável. Às vezes, você não consegue expressar o que você está sentindo mesmo, tanto em inglês e em espanhol, né? Então, a tradução simultânea está ali também para ajudar. Então, só o idioma, por exemplo, já traz desafios, né, muito diferentes. Por si só, é verdade, com certeza. Meninas, no episódio anterior a gente falou um pouco sobre os grupos de inclusão que a gente tem aqui na Clear, que são grupos muito queridos, né? Sim. Gostamos muito, sei que pra você é um ponto super importante. E eu sei que você tá no Equidade de Gênero. Sim. Me conta um pouco como foi pra você a experiência de participar, como é, né, a experiência de participar e estar no dia a dia do grupo e ter um papel super importante e ativo na construção das ideias. Desde que eu entrei na Clear, como o exemplo que eu dei da T, né, eu achei fantástico essa possibilidade da gente falar de temas que não são estritamente profissionais, né? E aí, a questão da equidade de gênero, pra mim, é algo muito importante na vida, assim, de valores pessoais. Então, a oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, de pensar em projetos relacionados a isso no horário de trabalho, é uma combinação que, para mim, o valor, né, de liberdade com responsabilidade tá muito nítido. E aí, desde 2018 que eu entrei, a Clear já falava sobre assuntos relacionados à diversidade. E ao longo do caminho, a gente foi evoluindo e entendendo, de fato, quanto esse tema era estratégico, né? Porque, afinal, a Clear é feita de pessoas e a gente quer que cada pessoa aqui dentro seja ela mesma, né? Não precisa... ser outra no ambiente profissional, que não consiga trazer, né, os aspectos da vida pessoal. Então, nessa evolução, a gente foi entendendo que a gente precisava sair do mundo só das ideias, do mundo da exposição, de só dizer que isso é importante. A gente precisava fazer, né, colocar os projetos em prática, mudar, né, a realidade. E aí, os grupos, para mim, eles representam muito isso. É um segundo nível que a Clear Sale já está atingindo, né? Então, esses grupos, eles servem não só como um grupo para compartilhamento mesmo, um grupo de conforto, muitas vezes, né? Pra gente compartilhar coisas que estamos passando no dia a dia, fora e dentro do trabalho. Mas um grupo que pensa em como a gente muda essa realidade, né? O que a gente pode fazer dentro da Clear Sale para enxergar algo diferente, né? Se a gente acredita que não é isso que a gente gostaria de ter, o que precisamos fazer? E aí o grupo vem para deixar mais tangível, né? Então, eu faço parte do grupo de equidade de gênero, a gente tem encontros quinzenais, em que a gente compartilha o que a gente está vendo em cada equipe, pensa em projetos, e aí junto com o Squad de Diversidade, a gente coloca esses projetos em ação, né? Isso. Então, é um grupo também muito de conforto, da gente compartilhar nossas dificuldades, né, nossas angústias, e saber que ali é um espaço muito seguro, né? Sem contar
de você conhecer pessoas de diferentes áreas, né? A gente tá tão, às vezes, fechadinho na nossa equipe. O nosso núcleo, mundo, né? E às vezes a gente esquece que existem outras realidades, né? Outras formas de viver e que os problemas acontecem de formas diferentes. Então, os grupos também vêm para disseminar, para trazer essa pluralidade, assim, sabe? Eu vejo os dois caminhos, assim, né? Tanto um lugar para você se encontrar e talvez compartilhar as mesmas dores, né? Que às vezes a gente... Sim. E principalmente a gente estando longe, né? Às vezes é difícil, você tem uma dor específica e não tem com quem compartilhar ali no café e tudo mais, então é um ponto super importante. E outro ponto é o quanto você também se coloca e troca referências e mostra o quanto as coisas podem ser diferentes do que você tá pensando, né? Sim. Na semana, eu tô no grupo secundário do Ubuntu e aí eles mandaram um pouco daquela referência do podcast da Folha, sabe? Da Mulher da Casa... Da Mulher Casa Abandonada. Abandonada, exato. E aí uma das mulheres trouxe a visão do quanto que a gente não tá olhando para aquele tema do escravizar uma pessoa e Sim. tudo mais, que é uma dor que não me toca e eu não tinha me tocado mesmo, não tinha entendido aquele cenário. Você ouve o podcast e acha, tipo, nossa, que É, história meu incrível. Deus, e no exato. final tem muita dor ali que não é a nossa, né? Que não tá Exato. sendo tratada, exatamente. Então é o momento de você também abrir a sua perspectiva, assim, isso é muito bom. Eu sempre falo, pessoas, vocês entrem em todos os grupos secundários, porque é muito importante Abre a mente muito, pro crescimento, né? exato. Muito. Lari, quer me contar um pouco? Você participa de algum grupo de inclusão? Então, eu tô acompanhando o grupo de equidade de gênero secundário também. E é muito interessante pra mim, como a Bia falou, foi uma surpresa pra mim também quando eu cheguei e percebi que a gente poderia trabalhar outras coisas além desse mundo profissional. E a equidade de gênero é pra mim um assunto muito importante também, que toca muito a minha vida em vários pontos. Além disso, eu também participo da roda de conversa que a gente tem das mulheres do Internacional, quinzenalmente. E é um espaço muito bom de troca, assim, eu aprendo muito com elas, com as meninas que já estão há mais tempo na Clear também, e dividir essas questões, essas dores, como a gente fala, né, de como é o mundo profissional, de como é conciliar a carreira com várias outras coisas na nossa vida, principalmente pra gente que é mulher. Então, tá sendo um espaço muito bom de acolhimento e de desenvolvimento também pra mim. Com certeza. Lara, eu fiquei sabendo que você participa de uma super iniciativa aí na UFMG, que tem a ver com isso também. Você quer contar um pouco? Sim, é a Lidera, é o meu projeto de extensão na UFMG. É o projeto, mas a gente se refere a Lidera como feminino, justamente para marcar essa participação feminina. E é um projeto justamente de liderança feminina. O nome do projeto é Lidera, formando as líderes do amanhã. E eu amo esse slogan que a gente usa. E trata-se de um projeto multidisciplinar, então todos os cursos da UFMG podem participar, todas as meninas de qualquer curso da UFMG. A gente já teve dentro da Lidera meninas da veterinária, meninas da medicina, meninas das ciências sociais, da economia, como eu, da engenharia. E esse projeto veio muito dessa nossa necessidade, né, de estar tendo um grupo de apoio, construir um grupo de apoio para poder não só compartilhar ali os nossos momentos de dificuldade na graduação, que acontecem muitos, né, mas também traçar perspectivas, traçar planos, dividir experiências, né. E uma das nossas maiores questões era pensar, nossa, quando eu estiver numa empresa, no mercado de trabalho, como que é uma vida, por exemplo, de uma CEO que é mulher, sabe? Será que ela passa pelas mesmas questões que a gente passa aqui? E o grupo nasceu dessas questões, e quando a gente realizou os nossos primeiros eventos, várias meninas de diversos cursos da UFMG iam aparecendo, então a gente ia vendo. Aquilo era um sentimento comum de todas nós, e essas dúvidas, essas questões. E hoje o nosso projeto ele tem um trabalho muito focado em perceber como é a liderança feminina para cada área, para cada mercado de trabalho. Por exemplo, para as meninas da veterinária, a liderança feminina passa muito por elas serem respeitadas por produtores rurais, por donos de animais de grandes portes, e é uma coisa que eu nunca ia imaginar na minha vida, assim. Para mim, que sou da economia, passa muito por essa área empresarial, mas também passa pela independência feminina financeira, né, que é uma questão muito importante. Então, o projeto trabalha tudo isso. A gente também atua junto às escolas que tem ao redor da UFMG, na comunidade externa, né? Então a gente faz formação com professores para eles passarem esses assuntos,
trabalha mulheres na política, né? Principalmente nesse ano eleitoral, que é muito importante a gente tocar nessas questões. E é um projeto transformador que a gente já trouxe para dentro da Clear também, já apresentei um pouco para as meninas como é essa realidade para mim dentro da UFMG, e é meu projetinho do coração, eu amo. E eu acho incrível a gente já conectar, né, o mundo universitário com o mercado de trabalho, né? Exato. Muitas meninas ali vão querer seguir o mercado de trabalho e você já entrar com essa consciência, ou pelo menos identificando, né, sabendo identificar essas dificuldades, esses obstáculos, que quando eu entrei eu não tinha esse olhar, né, completo, assim, essa lente tão precisa. Então, tão importante, né, já falar, já conhecer, já entender como é, porque no final quem vai fazer a diferença mesmo é quem tá ali vivendo e tentando mudar alguma coisa, né? Então, sim, com certeza. Identificar esses padrões, né? Eu sou formada eu sou designer, na verdade, e é um mercado bem masculino. Sim. E a gente não tem clareza disso. Você começa a perceber ao longo da trilha da sua carreira, conforme você vai crescendo e tudo mais, você começa a ver mais barreiras, os projetos às vezes não são aprovados. Você olha em volta, né? Ou alguém que fala a mesma coisa que você falou e foi validado porque ele tá no cargo, porque ele é homem, enfim. Então a gente começa a identificar esses padrões depois de um tempo, né? E na dor, às vezes. Então é bom ter projetos assim, porque você já vem com clareza. Exato. Você sabe o que tá acontecendo e consegue se colocar nessas situações com mais segurança e tudo mais, né? Se a gente não fala sobre, se a gente não conversa mesmo, fica muito mais difícil na identificação, né? E às vezes você vai passar por situações e vai engolir, achar que você deveria de fato aceitar aquilo, quando não, né? Quando na verdade é um problema já que faz parte do sistema, né? E muitas vezes você se coloca nesse lugar, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu sou eu, né? Fiz um comentário. Exato, aí você se coloca no problema como se fosse você. Quando, na verdade, é um problema estrutural e muitas outras coisas estão conectadas naquela questão. E esse é um exemplo muito legal, porque quando a Lari contou do projeto dela, a gente ficou muito encantada e falou, não, conta pra gente, porque com certeza muitas coisas que elas fazem lá, a gente consegue fazer aqui dentro da Clear, né? Ou, inclusive, contribuir, colaborar pro projeto dela, né? Então, esse é um grande exemplo de você também conseguir trazer coisas que são importantes pra sua vida, né? Pra dentro do trabalho. E isso faz parte de quem a Lari é, de quem eu sou, né? Essas contribuições que a gente dá fora do escopo da nossa função, ela faz parte do pacote da Bia, né? Um pacote da Lari, né? Então, ele não é menos ou mais, ele faz parte. E diversidade e inclusão é um tema estratégico, né, para a Clear. Hoje é um dos nossos pilares, um dos nossos valores, né? Então, a nossa contribuição para isso também, ela reflete muito para fora, não fica só na Clear, mas a gente já consegue mudar, né? Pelo menos o nosso entorno, né? Para que outras pessoas não passem por situações tão ruins quanto outras já passaram, né? Verdade, com certeza. Melhorar a sociedade como um todo. Exato. Né? Gente, quero agradecer demais. Esse papo foi incrível. Muito obrigada amei. Por estarem aqui virtualmente, pessoalmente. Sim. A gente finaliza, então, esse episódio. Quero agradecer demais. E fiquem ligados aí em todos os outros episódios, que a gente vai trazer muito conteúdo sobre a cultura da ClearSale. Gostou desse episódio? Fica de olho no canal, porque vem muito mais por aí. Até a próxima!